gente, como que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as orações coordenadas para fechar a nossa playlist. Então já deixa um like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque estamos com uma meta de chegar a 200 inscritos neste canal, então me ajudem aí. E também me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu posto resumos dos assuntos que a gente fala por aqui, vídeos e entre outras coisas. Bom, amigos, diferentemente das orações subordinadas, as orações coordenadas não dependem de outra oração para fazer sentido. Então, elas têm sentido completo sozinhas, não precisam de ninguém. Olha aí essa campanha sobre o Novembro Azul. Vocês estão vendo que tem a frase: o preconceito mata, não seja mais uma vítima. Então, temos aí duas frases e cada frase tem o seu sentido completo sozinha. Ela não precisa da outra para ter sentido. Só que as duas frases elas têm relação umas com as outras. E se no lugar desse ponto eu colocar uma palavrinha que a gente chama de conjunção ou conectivo, essas duas orações vão virar uma oração coordenada. E aí, as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. As assindéticas, elas não são introduzidas por essa conjunção que eu falei com vocês. Então, elas formam as frases com o período simples, ou seja, que tem um verbo só. Já as orações coordenadas sindéticas, elas são introduzidas por conjunções. E quais são essas conjunções? As que vamos ver agora, e cada conjunção tem o seu valor semântico. Nesse esqueminha aí, ó, vocês podem ver que temos 5 orações coordenadas: as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então vamos passar para cada uma delas. Bom, as orações aditivas, o próprio nome já diz, que é adição, que vai juntar uma coisa com a outra. E as principais conjunções são e, nem, também, não só, mas também, como também, entre outras. E aí, olha essa charge. Carinha chega e fala: e aí, vai fazer a prova pro Enem? E o outro: não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, essa pessoa aí usou conjunções aditivas, porque ele falou que, além de não trabalhar, ele também não vai estudar. Então, ele adicionou duas coisas na fala dele que ele não vai fazer. Então, temos aí, né, uma oração coordenada aditiva. Bom, a nossa próxima são as orações coordenadas adversativas, que vão dar essa ideia de oposição, de contradição, de adversidade. E para nós podermos lembrar quais são as conjunções adversativas, é só você lembrar do professor Girafales, quando ele fala: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não vou fazer tal coisa. Então lembra dele que você vai lembrar das orações adversativas. E aí temos mais uma charge, né, que o carinha fala: não tem vergonha não? E aí o menininho que tá assaltando: não, mas tenho fome, serve? Pesada, né, essa charge. Então aí, ó, na frase do menino, mas tenho fome, serve? Então esse mas é uma conjunção adversativa que está indicando uma oposição ao que foi falado anteriormente. Olha também essa outra charge. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Nessa charge aí nós temos duas orações coordenadas. Uma é aditiva e a outra é adversativa. Na frase ali, ó: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. Então esse mas aí introduz uma oração coordenada adversativa, indicando oposição. E depois de mãe, ó, e é preciso respeitá-la. Esse e é uma conjunção aditiva, né, que está introduzindo uma outra ideia, uma ideia de adição à frase. A próxima é a oração coordenada alternativa, que vai dar essa ideia de alternância entre duas coisas. E as conjunções que mais usam é ou, isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo,
quer seja isso, quer seja aquilo. Então essas palavrinhas dão essa ideia de alternância entre duas coisas. Olha aí essa tirinha da Mafalda. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós? Hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Então aí no terceiro quadrinho nós temos uma oração coordenada alternativa. Somos ou não somos, tá? Bom, agora restam duas, a conclusiva e a explicativa. Então presta muita atenção porque muitas pessoas confundem essas duas conjunções. As orações conclusivas, como o próprio nome diz, vai dar uma ideia de conclusão a uma determinada ideia. E aí as conjunções que mais temos são então, logo, pois, portanto, por isso, assim, dessa forma, desse modo. Então, são essas conjunções que vão dar essa ideia de conclusão. Presta atenção, porque a conjunção pois, ela é uma conjunção conclusiva, mas também é uma conjunção explicativa, tá? Depois nós vamos comparar as duas para vocês verem. Então, olha aí essa charge. Tirinha no caso. O inimigo se aproxima. Parece que estaremos numa desvantagem de 10-1. Então, sugiro que nos desaproximemos. Então, no segundo e último quadrinho, né, temos uma oração coordenada conclusiva. Porque a conclusão do cara, já que nós estamos em desvantagem e eles estão se aproximando, então vamos nos desaproximar. É a conclusão lógica que ele chega. Também olha essa outra. Quero meu. Que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então aí, né, no último quadrinho temos a conjunção portanto, que está imprimindo uma ideia de conclusão. E tem uma coisa que a galera confunde muito, é a conjunção contudo. Algumas pessoas acham que contudo é uma conclusiva, mas contudo é uma adversativa, como a gente viu. Isso tem uma ideia de contradição e não de conclusão. Por exemplo, temos a frase: a comida parecia estar ótima, contudo eu não estava com fome. Então a palavrinha contudo expressa uma oposição e não uma conclusão. Um exemplo, alguma frase conclusiva: eu não gosto de você. Portanto, não te convidarei para minha festa. Então, esse portanto dá essa ideia de conclusão. Como não gosto de você, você não será convidado, tá bom? E agora, a nossa última conjunção, que é explicativa, né? As orações coordenadas explicativas que vão explicar algo que foi dito. E as conjunções mais comuns são pois, porque, isto é. Acompanha aí essa tirinha. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então aí temos no segundo quadrinho uma oração coordenada explicativa, iniciada pela conjunção porque. Então tá explicando uma coisa que ele falou antes. E aí lembra que eu falei que a conjunção pois aparecia tanto na conclusiva quanto na explicativa? Então, como que eu vou saber diferenciar? Na conclusiva, o pois, ele sempre vai vir entre vírgulas e depois do verbo. E a explicativa vai vir antes do verbo. Então, por exemplo, temos aí essa frase. Percebe-se, pois, que o cigarro faz mal à saúde. Então, pois, ele está entre vírgulas. E também podemos falar de outro jeito. Não fume, pois o cigarro faz mal à saúde. Então, percebe a diferença de sentido entre a primeira frase e a segunda? A segunda está explicando por que você não deve fumar. A primeira está dando uma ideia de conclusão. Percebe-se, pois, percebe-se, né? Portanto, que o cigarro faz mal à saúde. E agora, vamos fazer uns exercícios para ver se vocês já estão craque. Classifique as orações. Eu peguei a letra de música, tá bom? A primeira. Eu tô gostando de menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele. Essa oração, podemos ver que é uma oração coordenada adversativa, porque temos aí a conjunção mas, que indica uma ideia de oposição, né, a uma ideia que tá falando. Apesar de estar gostando de um menino, ele não sabe que eu gosto dele. B. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Então, temos duas orações
que estão ligadas pela conjunção e. E esse e dá uma ideia de adição. Então, uma oração coordenada aditiva. C. Minha vida é tão confusa quanto a América Central. Por isso, não me acuse de ser irracional. Então, temos aí o por isso ligando as duas orações coordenadas. E esse por isso dá uma ideia de conclusão. Letra D. Ou some ou soma, deixe de drama. Então, temos aí ou, que dá a ideia de alternância. Então, oração coordenada alternativa. Próxima. Disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão vizir. Então, depois de inútil, temos o pois, que é uma conjunção que expressa uma explicação, né? Tá explicando por que é inútil. Bom, e para finalizar, lembra aquela campanha do Novembro Azul do começo? Qual conjunção eu poderia colocar no lugar do ponto para dar um sentido para o anúncio? Qual que vocês acham? Bom, poderia ser uma oração coordenada conclusiva, porque temos a frase: o preconceito mata, ponto, não seja mais uma vítima. Então, se depois do ponto a gente colocar alguma conjunção conclusiva, como então, o preconceito mata, então não seja mais uma vítima. Ou o preconceito mata, por isso não seja mais uma vítima, portanto não seja mais uma vítima. Então, dá uma ideia de conclusão. Tudo bem? Bom, gente, então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!